Sejam todas e todos muito bem-vindos à Brisoteca, nossa biblioteca de textos brisantes e expansores da consciência. E hoje, gente, o tema é música. Se você já teve alguma experiência psicodélica, muito provavelmente você já reparou o quanto que a música é um elemento central ali na experiência. Ela se torna quase como um fio condutor, tanto para experiências positivas, né, com sentimentos agradáveis, de amor e alegria, quanto para experiências negativas, né, com sentimentos mais difíceis, tipo tristeza, raiva, rancor, enfim. E o Sandro Rodrigues, que é músico, psicólogo e membro fundador da PB, faz uma reflexão muito interessante sobre a música e que eu quero trazer aqui. Vou pensar alguns trechos, né, desse artigo dele, que está publicado nesse livro aqui, Redução de Danos em Contextos de Festas, que foi organizado pelo Fernando Bezerra, também da PB. E o artigo se chama A Experiência Chill Out, Reflexões sobre Redução de Danos Induzidos pela Música em Raves. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para baixar esse e outros artigos do Sandro Rodrigues que ele disponibiliza gratuitamente. Então, vamos lá. A música é presença constante nas pesquisas sobre o uso terapêutico de psicodélicos. A farta literatura apoiando o uso de música combinada à ingestão de psicodélicos para a promoção da saúde. No artigo A Terapeuta Oculta, Mendel Kellen e colegas do Imperial College London buscam investigar, com o uso de ferramentas científicas disponíveis atualmente, como a terapia psicodélica utiliza os efeitos terapêuticos da música intensificados pela interação com as drogas. O estudo, que associou a ocorrência de experiências místicas ao uso da música, integra um projeto de pesquisa que avaliou a segurança e eficácia da psilocibina para tratar a depressão. Embora proponham afastarmos do termo místico qualquer aura de mistério, o próprio título do artigo se reaproxima, sugerindo ser a música uma terapeuta oculta. A primeira questão que quero colocar é a dos riscos dessa terapeuta agir de modo agressivo ou invasivo, pois sabemos que terapeutas e também redutores de danos podem agredir quando, por exemplo, ao invés de acolherem a experiência de quem lhes procura, reproduzem preconceitos e estigmas, como racismo, machismo, proibicionismo, preconceitos religiosos, etc., seja por ignorância ou abuso de poder. Dito de outro modo, usos diversos da música, em contextos variados, têm o potencial paradoxal de reduzir como de produzir danos, tal como um fármaco. Ao mesmo tempo remédio e veneno, que ora nos trata, ora nos maltrata. Explicitar este ponto cego, oculto ou misterioso é importante para ampliar a segurança e a eficácia nos diversos contextos de uso da música com psicodélicos, especialmente no que diz respeito à redução de danos em festas de música eletrônica. E aí eu já vou pular aqui para o tópico em que ele fala sobre danos induzidos pela música. Apesar da farta literatura apoiando a utilização da música para a promoção da saúde, estudiosos também notaram seus potenciais efeitos indesejáveis. Silverman, Gooding e Inger, em uma recente revisão da literatura sobre danos induzidos pela música, investigaram danos físicos, afetivos, comportamentais, cognitivos, identitários, interpessoais e espirituais, resultantes da interação entre aspectos da música, do difusor, do ouvinte e do contexto. A música pode ser utilizada para causar danos propositalmente. Por exemplo, o uso de música alta e contínua por militares como, abre aspas, método de tortura para induzir um estado psicológico dissociado e facilitar respostas, fecha aspas. Assim como a emissão de frequências sonoras altas como armas militares invisíveis para dispersar multidões em manifestações políticas. Mas os danos não resultam somente de má fé. Em geral, usa-se a música com boa intenção, mas isso não basta para garantir a segurança. Por exemplo, na construção da aliança terapêutica e musicoterapia, foi identificado um potencial para intimidação baseada na música, por conta dos efeitos das habilidades musicais exibidas ao paciente pelo profissional. Silverman, Gooding e Inger consideram possível também que certos usos bem intencionados da música produzam perda auditiva, epilepsia musicogênica e ou convulsões, fissura em pessoas com transtorno por uso de substâncias, arritmia relacionada à excitação, revivência de traumas por conta de associações culturais e pessoais com a música, estímulo à agressão, automutilação ou retraimento, isolamento social, evasão e ruminação em grupo. Para os autores, a ruminação também ocorre quando pessoas decidem ouvir músicas tristes com as quais se identificam e acabam apresentando uma espécie de desregulação emocional e maior ansiedade.
É também possível causar mal-estar de ordem espiritual por meio da música. A expressão musical de crenças pessoais do terapeuta, por exemplo, pode induzir angústia espiritual em usuários do serviço que associam a tradição religiosa ou espiritual específica à experiência ou emoções negativas. Não podemos esquecer que a integração da gnose psicodélica é laica, não devendo ser limitada por uma única leitura religiosa, mas se abrir à diversidade de crenças. O dano pode ser influenciado por aspectos das próprias músicas, mas sempre se relaciona ao modo como foram usadas ou recebidas, com devido peso ao set, ao setting e à Matrix. É falsa a ideia de que gêneros musicais específicos poderiam induzir ou causar danos em geral. Uma recente revisão da literatura indica que gêneros musicais problemáticos, abre parênteses, foram analisados o rap e alguns subgêneros do rock e da música eletrônica de pista, definidos como problemáticos pela associação direta de seus ouvintes ao uso de drogas, entendido como conduta antissocial. Fecha parênteses. Então essas músicas aí problemáticas, né, podem ajudar seus ouvintes a regular emoções negativas e construir uma identidade social e de grupo. Me conta aqui nos comentários se você também usa essas músicas problemáticas, né, para se regular emocionalmente. Eu me identifiquei bastante com essa parte, porque em momentos que são mais difíceis emocionalmente, eu escuto muito metal. É algo que me ajuda a ter uma catarse, a colocar algo para fora, traz um alívio e também uma energização. E é uma coisa que funciona pra mim, né? Talvez pra outra pessoa escutar as mesmas músicas que eu gosto traga, sei lá, alguma perturbação, a pessoa fica irritada, né? E lá atrás, quando ele falou dessas músicas tristes, né, que podem levar à ruminação, entendo muito isso também, né? Eu acho que até certo ponto ela pode ajudar a colocar essas emoções pra fora, né? Por exemplo, a emoção de tristeza, mas se estender ali, o negócio vai emburacando, né? Tem um limite, né? Realmente como um fármaco, né? Como algo que, dependendo, pode ser um remédio, dependendo, pode ser um veneno. Kenaway revisa a história da noção de música patológica a partir de Platão, passando pela sensação, no século XIX, de que a música seria, abre aspas, capaz de roubar o autocontrole dos ouvintes e deixá-los vulneráveis à manipulação de outros ou de seus próprios instintos ocultos, fecha aspas. Com um dos grandes perigos residindo em seu potencial para superexcitar a sexualidade feminina e despertar a homossexualidade masculina. Que perigo, hein? Nos Estados Unidos, oponentes do jazz recorreram ao discurso médico para criticar suas supostas consequências éticas, estéticas e políticas. A música pode ter efeitos poderosos nos ouvintes, mas o ouvinte não é apenas um receptor passivo de estimulação nervosa. Um modelo científico e clínico sério de escuta musical não pode ser reducionista, mas deve atentar à importância crucial das dimensões de set, setting e matrix. E aí, gente, ele vem trazendo ali um pouco da experiência dele como redutor de danos em festas de música eletrônica, fala sobre música eletrônica de pista, tecnologia eletrônica, emergência da cultura rave, é bem interessante. Mas aí eu vou pular aqui para a parte em que ele fala sobre a redução de danos e a importância do chill out como espaço, música e experiência. Para quem não sabe, chill out é uma área nessas festas de música eletrônica em que tem uma música mais calminha, tem espaço para a pessoa deitar, para relaxar, para sair um pouco ali da fritação de uma música intensa, com uma experiência psicodélica, com volume muito alto, né? Então, um espaço ali de relaxamento e também de redução de danos, né? Então, vamos lá. No campo da saúde mental, costuma-se considerar o uso bem intencionado da música como um procedimento não ameaçador e não invasivo, que só pode trazer benefícios, especialmente graças ao hábito de se, abre aspas, descrever a música como uma linguagem universal, fecha aspas, que pode levar a uma falsa sensação de garantia. Na prática de RD em festas, é notável o quanto a experiência da música pode ser invasiva e ameaçadora, sobretudo pelo efeito da amplificação dos estímulos sonoros em potentes sistemas de som, combinado com a alteração da sensibilidade dos ravers pelo uso de drogas, por vezes em doses e combinações mais fortes que o desejado. E aí ele vem falando aqui como que essa música eletrônica de pista, ela é projetada para ser ouvida nesses grandes sistemas de som, e que aí o corpo inteiro acaba se transformando em ouvido, né? E aí eu vou pular aqui para a parte em que ele fala especificamente sobre bad trips. Em bad trips, causadas por fatores ambientais, como a música, recomenda-se recolher a pessoa para um espaço diferente ou solicitar que pessoas deixem o lugar, se necessário, no intuito de criar um ambiente seguro.
Uma ação realizada pelo coletivo Lotus de Redução de Danos, numa rave no Rio Grande do Sul, com foco no acolhimento terapêutico, o SOS Bad Trip, identificou situações de risco e desconforto, tanto pelo uso de SPA, substâncias psicoativas, quanto pelo calor ou sonoridade violenta, indicando a importância que o espaço para a realização dos acolhimentos esteja longe da música, seja acolhedor e confortável. No coletivo Brisa, já destacamos em algumas ocasiões a importância de cuidados em relação ao ambiente sonoro da tenda de redução de danos. A cada evento, notamos, abre aspas, como a música muito alta pode dificultar o relaxamento de usuários em experiências difíceis, fecha aspas, sendo importante que o som da pista que chegue na tenda de acolhimento esteja em um volume muito menor, para que, abre aspas, a pessoa consiga de certa forma se retirar daquele ambiente, daquele ritmo e daqueles movimentos, fecha aspas. Um setting acolhedor na matrix ameaçadora. Às vezes é preciso criar uma biota sonora agradável, uma espécie de concha acústica uterina, para ajudar a proteger da desorientação que a sinergia da música com as substâncias pode provocar. Mas nem sempre é possível um bom manejo sonoro da experiência. E, quando há dúvidas sobre que tipo de música utilizar na tenda de acolhimento em RD, o silêncio torna-se a escolha mais prudente. Para Stanislav Grof, a forma mais rápida de sair de uma experiência difícil é render-se a ela ao máximo e buscar canais para expressá-la, processo que às vezes pode ser grandemente facilitado pela música. O veneno pode remediar. Se podemos falar em danos produzidos pela música, isso não diminui seus potenciais para reduzir danos e ampliar benefícios em experiências que envolvem o uso de psicodélicos. Cada música e cada droga podem funcionar de modo distinto para pessoas diferentes em ocasiões diversas, e mesmo sua ausência pode ser, eventualmente, preferível. Bom, gente, me conta aqui nos comentários se você já tinha parado para pensar na música como uma droga, né? Como um fármaco que pode ser usado para reduzir danos ou para produzir danos. Eu nunca tinha parado para pensar nesses termos, né? Apesar de já usar a música dessa forma, né? Mesmo sem psicodélicos ali, para me ajudar a expressar alguma emoção ou a me regular mesmo emocionalmente. E com psicodélico mais ainda, né? Sempre dei muita importância ali na hora de escolher as playlists, né? Durante a minha experiência psicodélica, até porque eu costumo ter mais experiência em casa e não em festas. Então, se esse texto também ajudou a expandir sua consciência sobre a música, sobre a experiência psicodélica, deixe um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem gostar desse tema, deixe um comentário aqui, um coraçãozinho, um cogumelinho, qualquer coisa pra gente, ajuda muito aí nos números e algoritmos aí do YouTube. Se inscreva no nosso canal da Associação Psicodélica do Brasil, ative o sininho de notificações para você saber sempre que tiver algum vídeo novo. Acesse aí os textos do Sandro. E por hoje é isso, gente. Grande abraço. Até a próxima.